Graça e paz a todos. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio da lei jamais passará, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. Sim, o cristão e a lei. Será que nós devemos desprezar a lei? A lei já era? Claro que não. Jesus deixou claro aqui no Sermão do Monte que nós jamais podemos desprezar a lei. E quem despreza a lei, ainda que seja o menor dos mandamentos, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas quem ensinar, quem realmente andar de acordo com a lei, ele será considerado grande no reino dos céus. Sabe por quê? Ele vai dizer, para que a nossa justiça seja em muito superior à dos escribas e fariseus. Em outras palavras, o que Jesus quer nos ensinar é que nós não podemos viver de forma superficial de acordo com a lei de Deus. Porque a nossa justiça ela tem que ser superior e ela pode ser superior à dos fariseus e dos escribas, porque eles andavam de acordo com a parte superficial da lei, com o legalismo, eles viviam na base do legalismo, apenas vivendo de acordo com regras, acreditando que as suas regras iriam salvá-los. Nós sabemos que não. Nós sabemos pelas Escrituras, pelo Evangelho de Jesus, que é Ele que veio para morrer e nos salvar. Nós somos salvos pela graça. Paulo vai dizer que nós jamais poderemos ser salvos ou justificados pelo cumprimento da lei, até porque ninguém consegue cumprir a lei. Olha que interessante. A lei ela vai nos mostrar o quão pecadores nós somos. Quando nós estamos diante da lei de Deus e observamos quão é perfeito o nosso Deus e quantas regras existem na lei, nós jamais cumprimos a lei. E isso vai o quê? Mostrar para nós que nós estamos devedores, que nós ofendemos a Deus. E é por essa razão que precisamos nos arrepender. E é por essa razão que nós temos que humildemente, quebrantado o nosso coração e mansamente, com fome e sede de justiça, buscarmos o perdão de Deus. Por isso as primeiras bem-aventuranças, são as primeiras mensagens do Sermão do Monte, Jesus nos mostra quão necessário há, ou seja, qual é a necessidade de nós nos chegarmos a Deus com humildade, quebrantamento, porque essa é a característica do verdadeiro cristão, um cristão que se humilha diante do Senhor. Depois disso, ele vai nos ensinar que nós devemos penetrar neste mundo para que ele não apodreça, ou seja, devemos ser sal da terra, luz do mundo em um mundo em trevas. E agora, na terceira parte do Sermão do Monte, Jesus vai nos ensinar a relação com a lei. Como o cristão deve se relacionar com a lei. E ele então vai mostrar que a lei ela é muito mais profunda do que os religiosos pensavam. Ele vai mostrar, em primeiro lugar, que a lei jamais pode ser desprezada. E infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas, ao contrário do legalismo, eles partiram para o outro extremo, o antinomismo, acreditando que você não precisa se preocupar com lei alguma. Ah não, esqueça, o Antigo Testamento não tem um valor algum, você vive pela graça, então você pode viver de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, não se preocupe com as leis, porque Deus enviou Jesus, Ele morreu na cruz e pela graça você é salvo. Mas não é isso que Jesus ensina. Eu costumo dizer que a salvação não é um ticket, uma passagem que você vai para o céu. Vai mostrar lá, não, eu sou salvo pela graça e agora eu estou salvo, posso fazer o que eu quero. Não. A graça, ela transforma. A graça liberta o homem da sua cegueira. Ele muda, transforma. E eu falo claramente, o evangelho que não transforma não é o evangelho da graça, é da desgraça. Porque a pessoa acha que pode viver de qualquer maneira. E Jesus disse, não. Aquele que não cumpre um mínimo, um mandamento, ainda que seja o mínimo, ele será considerado mínimo, ele não será considerado uma pessoa grande. Mas aquele
que realmente anda de acordo com a lei, ou seja, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, ele de fato mostra que foi salvo. Então Jesus nos salva pela graça, ele é o justo, mas ele é não somente o justo, ele é o justo e justificador. Nós devemos entender o significado da cruz. A cruz é tão horrível, a cruz cumpriu algo tão duro, né? Foi algo a punição foi tão grande sobre Jesus que ele precisou morrer na cruz e ser ali separado eternamente do Pai, né? Do Pai eterno, por algum momento, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas agora, salvos pela graça, nós devemos ter prazer na lei de Deus. Então o cristão, ele anda de acordo com a lei, não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo. E agora ele vai entender. E Jesus vai mostrar isso por 6 antíteses, que a partir da próxima reflexão nós vamos mostrar qual é o verdadeiro significado da lei. Que Deus abençoe você.